Nesse exemplo, a gente quer determinar o ângulo e a distância entre duas retas no espaço. Só relembrando, nós já verificamos anteriormente que a reta R e a reta S são duas retas paralelas e distintas. Então, sabendo que elas são paralelas, o ângulo é zero e resta verificar como calcular a distância, e a posição relativa é importante, que é o que direciona como calcular a distância entre as retas. Não vou utilizar aqui, que nós já temos a posição relativa, vou começar o problema do zero. Então, primeiro passo, identificar o vetor diretor da reta R. Vou escolher um vetor diretor, que são os coeficientes do parâmetro t, 1, menos 1 e 2, e o vetor diretor da reta S, os coeficientes de t, 4, menos 4 e 8. Comparando os dois vetores, o vetor VS é 4 vezes o vetor VR, segue que VR e VS são paralelos e, consequentemente, R e S são retas paralelas. O ângulo. Como as retas são paralelas, o ângulo entre R e S é 0 radianos. A posição relativa, sem cálculo nenhum, permite concluir qual o ângulo entre as retas. Para o cálculo da distância, tenho a reta R, tenho a reta S. O cálculo da distância entre R e S pode ser substituído pela distância de um ponto qualquer na reta R até a reta S, e essa distância é calculada tomando um ponto qualquer na reta S e calculando o módulo do vetor PR, PS vetorial, o vetor diretor de S, dividido pelo módulo de VS. Aqui eu tomei um ponto em R e calculei a distância desse ponto até a reta S. Eu poderia ter feito o contrário, escolhido um ponto na reta S e calculado a distância desse ponto até a reta S. E a ordem PR-PS ou PS-PR não é importante, mudaria só o sentido do vetor, consequentemente o sentido do produto vetorial, mas eu quero o módulo do vetor. Alterar o sentido não afeta em nada o cálculo do módulo. Então, para calcular o vetor PR-PS, eu vou começar escolhendo um ponto na reta R e um ponto na reta S. Para ponto de R, vou tomar o parâmetro t igual a 0, tenho ponto 2, 3 e 1. Para ponto de S, vou tomar o parâmetro também igual a 0, tenho ponto 3, 1 e 5.
Com esses dois pontos, vou calcular o vetor PR, PS, e conhecendo esse vetor, calcular PR, PS vetorial VS. Então, para o cálculo do vetor PR, PS, é simplesmente calcular o vetor com extremidade em PS e origem em PR. Eu vou ficar com 3 menos 2, 1. 1 menos 3, menos 2. 5 menos 1, 4. Estou fazendo aqui direto. Qualquer dúvida, escreva passo a passo de como calcular esse vetor. O produto vetorial na primeira linha do determinante, os vetores I, J, K. Na segunda linha, PR, PS, 1, menos 2 e 4. Na terceira linha, VS. Para trabalhar com VS, eu vou simplificar um pouco os cálculos. Se esse vetor é um vetor diretor da reta, qualquer vetor proporcional a ele também é um vetor diretor da reta. Então, eu vou trocar, ao invés de trabalhar com esse vetor diretor para a reta S, trabalhar com o vetor 1, menos 1 e 2. Qual a vantagem desse vetor em relação ao anterior? Os cálculos são mais simples, uma vez que os números são menores em módulo. Então, eu vou ficar com 1 menos 1 e 2. Então, PR, PS, vetorial VS, utilizar a regra de Sarry. Eu vou ficar com menos 4i mais 4j menos k mais 2k mais 4i menos 2j. Então, mais 2k mais 4i menos 2j menos 4i mais 4i. 0i. 4j menos 2j mais 2j e menos k mais 2k mais k. Tendo encontrado o vetor PRPS vetorial VS, eu vou calcular o módulo de PRPS vetorial VS, raiz de 0 ao quadrado, 0, mais 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, raiz de 5, e módulo de VS, raiz de 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, raiz de 6. Substituindo na fórmula, o numerador, raiz de 5, o denominador, raiz de 6, e eu tenho raiz de 30 dividido por 6. Então, só separando os cálculos que permitiram chegar ao numerador e denominador da expressão, e eu concluo que a distância entre R e S é raiz de 30 dividido por 6. Lembrando que já era esperado que a distância não fosse igual a zero, uma vez que nós já verificamos em exemplos anteriores que as retas são paralelas e distintas.